Bom dia, obrigada pela presença de todos. Vamos fazer agora a Masterclass com o Adriano Aprá, que é um pesquisador italiano, que pesquisa há muitos anos sobre Rossellini. E quem vai traduzir, agradeço também a Ela Bittencourt, que é a crítica de cinema americana, que já mora aqui no Brasil já há uns anos, né? Muitos anos. 3. Obrigada, Aprá. Thank you. E aproveitem. So, good morning. Bom dia. This will be an unusual masterclass. I will talk very little. Vai ser uma masterclass um pouco diferente, porque eu vou falar pouco. I conceived a mega PowerPoint, which is like a film Eu in preparei, itself. eu preparei uma grande apresentação, uma grande apresentação de PowerPoint, que para mim é um tipo de filme em si. I hope you will have an idea of the career of Roberto Rossellini, which was very long. Espero que o PowerPoint vai dar para vocês uma boa ideia da carreira inteira de Rossellini, que era bastante longa. It will be made in chronological order from 1935 to 1977. Vamos seguir uma ordem cronológica, começando com o ano 1935 até 1977. I think you will have a different idea from what is the doxa on Rossellini. E acho que essa apresentação vai dar para vocês uma ideia um pouco diferente do que costuma ser a noção do que é a carreira de Rossellini. There were different periods in his career, and the neorealistic moment, which is almost the only one which is widely known, is just one moment in his career. Porque de fato ele tinha muitos períodos diferentes na carreira dele, períodos distintos, e o período que costumamos discutir, que é o período neorrealista, de fato faz apenas uma parte pequena da carreira dele. You'll see that I used different colors for the text for different periods. Eu marquei os períodos diferentes da carreira dele com cores diferentes para ajudar a distinguir. And today we will go from the beginning until 1956. Hoje vamos começar no começo, então 1935 e vamos até 1956. And tomorrow from 57 until 77. E amanhã vamos começar com o ano 1957 até o final 1977. Okay, we can start. Ok, vamos começar. If you have seen Stromboli yesterday, you realize that you have seen the Italian version. Quem viu Stromboli o filme ontem viu a versão italiana. Which is different, especially at the end, from the international version. Há algumas diferenças, especialmente no final do filme, entre a versão italiana e a versão internacional. In the international version, which is spoken in English, the protagonist, Karin, Ingrid Bergman, does not ask for grace to God. No final da versão internacional, que em inglês o protagonista principal não pede a graça, ou assim, não pede Deus para o perdoar no final. For the Italian version, Rossellini had problems with the church.
who asked him to change a little the ending and introduce some shots of Karen who's asking grace to God. Mas na versão italiana, como Rossellini acabou tendo alguns problemas, um conflito com a Igreja Católica da Itália, a Igreja exigiu que ele mudasse o final, então ele teve que inserir uma cena, ou alterar essa cena no final, e o protagonista pede, né, para ser perdoado. So this is an important theological difference. Então essa é uma diferença importante teológica no filme, nessas duas versões. Okay, you can go on. E agora podemos mostrar o clipe. Spent almost all his life on the Isle of Capri because he liked to live well. He was a little crazy too. He used to feed his slaves to the fishes. Funny emperors, don't you think, lady? This is the Venus I like most. She's not as young as the others. She's more mature. Don't you agree, lady? Perhaps I wouldn't know. And over here is the marvelous Farnese Angeli. It was found in the baths of Caracalla in Rome. It is over 10 feet tall and 2,200 years old. It shows Hercules resting on a club. It looks like everybody takes a rest around here except me. Oh, it's wonderful. We have not much time, but I'm ready to reply to your questions. Temos ainda um pouco tempo, não muito, mas ele gostaria de saber se vocês tenham algumas perguntas. Bom dia. Eu queria saber se essa questão, mais para o final da carreira do Rossellini, que ele busca ele quer representar essa busca espiritual, tanto da mulher quanto das pessoas em geral, se isso já é um movimento na Itália em geral ou em específico na carreira dele, porque o Antonioni, em seguida, foca muito nisso. E parece que logo depois que ele para, o Antonioni entra. Queria saber se é um movimento geral ou só deles dois. No, I think that the problem was peculiar to Rossellini. And I see one reason which is not aesthetic, nor in a sense ideological. Ele acha que essa questão da busca espiritual foi mais presente no cinema de Rossellini, em particular. E ele tem uma razão que ele gostaria de propor que não é nem espiritual, nem estética, nem ideológica. Rossellini in this period was very interested in inquiring into the human soul or spirit, so to speak. Nesse período, Rossellini se interessava muito pela alma humana. He said later that he didn't trust in God. Ele confessou depois que ele não tinha confiança em Deus, no sentido que ele não acreditava. He was interested in the philosophy of Christian religion. O que o interessava foi mais a filosofia da religião, a teologia. But I think that one of the reasons why these films were discharged by Italian film critics is that Rossellini went against the industrial film methods. Mas ele acha que uma das razões porque os críticos italianos descartaram esse período do cinema de Rossellini é porque ele
se colocou contra os métodos industriais do cinema. He was an outsider. Foi considerado um outsider. And this is one of the reasons why he was so well accepted by the French film critics. E por essa mesma razão ele foi muito mais aceitado pelos críticos franceses e rejeitado pelos italianos. The French film critics who later became directors, like Jacques Rivette, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, they perceived immediately, especially in Journey to Italy, the modernity of Rossellini's way of doing films. Os críticos franceses, particularmente aqueles que depois se tornaram diretores, né, cineastas, como Rivette, Truffaut, Godard, Rohmer, perceberam imediatamente o que era moderno no cinema de Rossellini, particularmente em Journey, A Viagem à Itália. Na viagem. And you must imagine that Journey to Italy was almost not reviewed in Italy. Que é o filme que é quase foi despercebido, assim, não foi na crítica italiana. It was considered as nothing. Considerado em nothing, nada. Como dizer isso? Of no interest. Desconsiderado, assim. The same thing with Joan of Arc, the same thing with Angst. E o mesmo aconteceu de novo com Joan of Arc e com Angst. So you can imagine the surprise of a young critic like me when I discovered that the Journey to Italy, who has not been reviewed in Italian film magazine, was considered one of the best film of the history of cinema by Cahiers du Cinéma. Então você pode imaginar como eu, quando era jovem, né, quando ele era um crítico jovem, a surpresa, né, para ele quando ele descobriu que é o filme, exatamente o filme que foi tão desconsiderado na Itália, que ninguém mencionava, né, na crítica italiana, ao mesmo tempo foi considerado um dos melhores filmes de todos os tempos pela crítica francesa e Cahiers du Cinéma. Eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria de perguntar como Rossellini chega dos melodramas sobre a Segunda Guerra Mundial no cinema neorrealista, né? Well, I think that the so-called neorealistic style of Rossellini is concerned only a few of his films, although they are the most well-known. But he just said that one period of his career was finished, and he wanted to make a transition from a kind of cinema of denunciation to a kind of cinema of inner inquiring. Então, de fato, quando falamos do cinema neorrealista de Rossellini, são de fato poucos filmes que se encaixam geralmente nessa categoria, apenas do fato que são ao mesmo tempo os filmes que são assim os filmes mais considerados pela crítica ou mais comentados. Mas Rossellini comentou que ele sentiu que um período do trabalho dele se acabou e que ele sentiu uma necessidade de transição do cinema de denunciação para o cinema que é mais sobre ou mais da inquietação interna. You must consider that Rossellini changed style in almost all of his films.
Mas precisamos destacar que Rossellini mudava o estilo dele quase um filme para outro, né? Então, cada filme tinha um estilo diferente, distinto. You may consider as neorealistic or realistic. I think only Un pilota ritorna, Paesà, Germania anno zero and the episode Il Miracolo. Então, ele acha, para ele, os filmes neorrealistas de Rossellini são apenas O Piloto Retorna, Paisão, Alemanha Ano Zero e Episódio Miracolo. But for example, Roma Città Aperta, who is considered a milestone of neorealism, is a film very well structured from a narrative point of view. Mas It is a traditional film with a different content, but a traditional film from the point of view of form and an innovative film from the point of view of content. Mas, por exemplo, para ele, um filme como Roma, Cidade Aberta, que muitas vezes consideramos um dos filmes principais desse estilo neorrealista, mas para ele é um filme que é muito bem e muito claramente estruturado do ponto de vista de narrativa. Então, do ponto de vista de forma, é um filme tradicional, mas é um filme inventivo, de invenção, mais no ponto de vista de narrativa mesmo, do conteúdo. Bom dia. Eu queria saber se ele utilizou naquelas imagens da parte mais que apareceu o exército e a aeronáutica, a parte naval, se foram usadas imagens de arquivo ou se foi tudo produzido realmente. Yes, Rossellini employed during his career many times archival footage, but at the beginning, what you have seen here, there is only some shots in La Nave Bianca who are mixed with shots done by Rossellini. There is perhaps something also in Un Pilota Ritorna, but just a few shots. The interesting use of stock shots is in Paisan. I'll just translate. Então, Rossellini usou na carreira dele as imagens de arquivo várias vezes, mas naqueles clipes que você viu, há poucas imagens de arquivo. No Nave Bianca, né, que é aquele dentro da aeronave, ele inseriu algumas imagens de arquivo misturado com as imagens que ele próprio tirou e ele acha que também tem, talvez no piloto Retorna também tem algumas, mas poucas, e o uso interessante da imagem de arquivo em Paisão. Yes, Paisan is built in 6 episodes. Each of the first 5 episodes is introduced by stock shots, archival shots, to resume the situation in which the episode is placed. But there is no stock shots for the last episode. I think, in my opinion, it is because the last episode resembles itself to stock shots material. I don't know if it's clear what I'm saying. Sim. Então, em Paisão temos 6 episódios e cada dos primeiros 5
é introduzido pela imagens de arquivo para situar aquele episódio. Apenas não temos uma imagem de arquivo no começo de apenas o último episódio, mas ele acha porque o episódio em si, de alguma forma, resembla a imagem de arquivo, ou um filme de arquivo. Professor, você falou que Rossellini estava muito interessado na questão de teologia. E eu fico pensando, sobretudo, que Pasolini depois vai fazer um filme sobre Jesus Cristo, chamado Evangelho segundo São Mateus, e pareceu um filme bastante neorrealista, mas eu queria saber se, nessa fase da preocupação sobre teologia de Rossellini, se ele pensou ou fez alguma coisa em relação a Jesus Cristo, se ele pensou, sobretudo, não na fase da crucificação, do final, mas nessa fase inicial de Jesus Cristo. Yes, you will see tomorrow. Sim, no filme que During vocês... my masterclass tomorrow, that he did a film on the Messiah, called The Messiah. No filme chamado Messiah, ele trabalhou com essa parte da história da religião de que é um filme, é um clipe que ele vai mostrar, vamos ver amanhã. And Pasolini was an admirer of Rossellini. Pasolini admirava Rossellini. And Rossellini too admires certain films by Pasolini, like Uccellacci e Uccellini. E Rossellini também admirava alguns filmes de Pasolini, como Uccellacci e Uccellini. So there were similarities between the two men. Então tinha algumas semelhanças entre eles. Both didn't trust in God, but both were very interested in the problems, the problematic of the Christian religion. Ambos não acreditavam em Deus, mas se interessavam muito pela problemática da religião cristã, os problemas, né, da religião. Pergunta? Ele trabalhou com a Ingrid praticamente todos os filmes, né? Pelo menos por um tempo. E eu queria saber se é uma opção, se ele se viu obrigado a trabalhar com ela, ou ele trabalhou porque ele quis, e ele achou que ela era a atriz ideal para todos os filmes, e se ele se viu obrigado a trabalhar com ela por conta da relação deles e tudo, se ele se sentiu, se de alguma forma ele se achou prejudicado, os filmes foram prejudicados por isso, assim. Well, you know, Bem, this was a love story, é uma história de mainly. principalmente. They met in Hollywood, Se conheceram em Hollywood, they became lovers se tornaram amantes before Stromboli, just a few months antes before do filme Stromboli. Stromboli. And she accepted to work with method completely different and opposite to the Hollywood methods. E ela aceitou, né, que trabalhando com ele, ela ia trabalhar com um método muito diferente do qual ela já foi acostumada em Hollywood. Why she did this? You must imagine that Ingrid Bergman, at that time, was #1 star in Hollywood. E por que ela fez isso, né? Porque naquele período precisamos lembrar que ela já foi a atriz número 1, né? Um astro de Hollywood. There was a rating in Hollywood to proclaim
number 1, number 2, number 3, and was the box office of their films. Sim, eles consideravam o box office, né? Quando que você vendeu e ela foi proclamada So número from 1. the point of view of the box office, she was the number 1. Então ela que fez mais dinheiro para Hollywood. But she was cansada, stanca, of Hollywood methods. Mas ela cansou do método hollywoodiano. She saw Open City and Paisan, and she was struck by the new way of doing films. So she wrote to Rossellini. Ela viu a Roma, Cidade Aberta e depois Paisão e foi muito atraída pela essa nova abordagem, né, do cinema de Rossellini, e ela escreveu uma carta para ele. So she accepted the method of Rossellini, but I think you must imagine the star number 1 in Hollywood shooting a film in the savage island of Stromboli. It was the opposite, something incredible. And also the method of working were completely different. The Rossellini's method were completely different from Hollywood's methods. Então ela aceitou, né, que ia trabalhar com ele de uma maneira diferente, mas você tem que também imaginar, né, como foi isso para ela. E de Hollywood como atriz número 1, né, para uma ilha de Stromboli e ele acha, né, essa cooperação deles incrível nesse sentido, um pouco improvável quase. Well, I was not there, obviously, so Eu não estava lá, né? Eu pedi para ele comentar um pouco mais sobre o método. From what has been said, that Rossellini's method was not to talk to the actor. O método dele foi não conversar, não falar antes com os atores. Just Walk. And Ingrid Bergman was an actress who, according to Rossellini, gave light to the environment. Sim, então ele não falava muito com os atores antes da filmagem, mas segundo ele, né, assim tudo a Bergman iluminava, né, cada cena com a presença dela. You need just to be there. It's the opposite of Anna Magnani. Bergman is the opposite of Anna Magnani, who is expressing in a volcanic way what she feels. Uhum. Então, a Bergman, dessa maneira, tinha uma presença oposta, né, à presença de Anna Magnani. Anna Magnani que tinha uma presença muito mais expressiva, um modo muito mais vulcânico de atuação. A Bergman mais que simplesmente estava lá, né? Anna Magnani is a hot actress. Ingrid Bergman is a cold actress. Então podemos pensar delas como uma atriz né, nesse contraste de quente e frio, né? Bergman tinha essa presença mais fria. Então, Anna Magnani is a Mediterranean actress, and Ingrid Bergman is a Swedish actress. ou também esse contraste entre uma atriz mediterrânea e uma atriz Bergman, neste caso sueca. As I said, for styles in Rossellini, also with actors, Rossellini was interested in working with different kind of actors. Rossellini gostava de trabalhar com tipos diferentes de atores. All the 5 full-length films that they did together were conceived for Bergman, because since Rossellini as a director lost in Italy with producer his power,
the real power for Rossellini was his wife. I mean, money power. Porque Rossellini, nesse período, perdeu o poder dele no sentido, na relação com os produtores, né? Então, quando falamos do dinheiro mesmo, do poder financeiro, esse poder não estava com Rossellini, estava com Ingrid Bergman. Então, todos os filmes, os 5 filmes que ele fez com ela, são filmes de alguma maneira feitos para ela. So such unusual projects as Journey to Italy, Joan at the Stake, and Fear were possible, I think, only because Bergman was starring in them. Então, de alguma maneira, os projetos mais improváveis foram como a Viagem à Itália, Joana d'Arc, o Pavor, foram only possível por conta de Bergman estrear nesses filmes. So they had 5 films and 3 babies together. And later, Bergman, because the relationship was only 5-6 years, not so long. And later Bergman was unsatisfied with the films made by Rossellini because they were no success at all at the box office. But I think that with the time she understood that these films were considered masterpieces, and some of the films that had a big success in the States were I have no English word for dimenticato. Dimenticato. Oblivion. Okay. There was something. I mean, films who had a big success at the time has no place in the history of cinema today. They are who did this film. Então she did a Joan of Arc, for example, in the States. That is nothing today. Or one film from Hemingway. Well, Casablanca remains the well-known films of that period. But otherwise, the films that Bergman made, some Hitchcock films, are important. But outside Casablanca and the Hitchcock films, all the other films that she did in Hollywood are today dimenticati. Então eles fizeram 5 filmes juntos e tiveram 3 filhos. A relação entre eles não durou muito, né? Durou uns 5 ou 6 anos. E Bergman, depois de separação, ela não foi satisfeita, ela não gostava no começo dos filmes que ela fez com Bergman, porque aqueles filmes não fizeram um sucesso comercial. Mas ele acha que depois de algum tempo ela reconheceu que de fato são aqueles filmes que hoje em dia fazem uma parte importante da história do cinema, enquanto outros filmes dela que fizeram um sucesso comercial, por exemplo, Joan d'Arc, que tinham sucesso em Hollywood, hoje em dia são esquecidos ou descartáveis, né? Então, da carreira dela, os filmes que são importantes e que hoje em dia lembramos e falamos são principalmente Casablanca e alguns filmes que ela fez com Hitchcock. Pessoal, a gente vai encerrar por hoje. Amanhã ele vai passar só um minutinho. Amanhã ele vai passar uns trechos, só que vai ser bem menor, então a gente vai ter um tempo para conversar bem maior, né? Então vai ser mais legal.
Então, estão todos convidados para vir amanhã. Agradeço mais uma vez ao Adriano. E eu queria ver se vocês podiam descer para a gente tirar uma foto, todo mundo. Obrigada. As I said yesterday, there will be no much talking from my side. I prepared a mega PowerPoint which I think will talk by itself. Bom dia, como eu mencionei ontem, eu não vou falar muito. Eu tenho uma apresentação em PowerPoint que de alguma maneira já resume tudo. For the second half of my masterclass, we will go from 1957, when Rossellini went to India, and he changed his way of thinking about cinema. Para a nossa segunda parte da Masterclass, vamos começar com 1957, quando Rossellini visitou a Índia e mudou a sua ideia do método de fazer cinema. Until his death in 1977, who came quite abruptly in the middle of many of his projects, so his career was stopped too early. E vamos seguir em frente a 1977, quando Rossellini morreu, uma morte abrupta no meio dos seus vários projetos. Okay, now we can go on. Podemos começar. You can see behind the camera there is a drawing of something. A monument or something. Vocês podem ver atrás da câmera uma pintura ou desenho de prédio. In front of the camera there is a glass in which the drawing is reflected. Aí, em frente da câmera temos espelho onde esse desenho se reflete, refletido. In the above section, in the below section of there is no glass material, it's just a crystal, and here below you can have actors moving. E essa parte de baixo, abaixo do espelho é cristal. Então lá não tem reflexão. Então naquela parte você pode ter movimento de atores, né? Pode colocar atores lá para atuar. Before Rossellini, this trick was a little different in the sense that above, in front of the camera, above there was a drawing, and below there were the people moving. But in this way, the camera had to be fixed. In this way before or this way as Rossellini is I mean, the difference introduced by Rossellini, putting the drawing behind the camera, reflecting it, allowed him to make camera movements. Então antigamente você não usava o espelho, né? Não tinha essa parte de vidro. Então antigamente você colocava o desenho lá na frente, né? Mas deste jeito antigo a câmera tinha que permanecer fixa. Agora no método de Rossellini, esse truque usando o espelho e o desenho que é colocado atrás de câmera, isso permitiu a ele ter uma movimentação, né? A câmera agora já não precisa permanecer fixa. I hope it has been clear. Sim. Next image. Podemos seguir. Here on the left you have the drawing.
Então vocês podem ver o desenho, né, assim que ele usava. And the result is on your right. E o lado direito vocês podem ver, né, assim a ilusão, o truque final. Above there is a drawing reflected, and below there are people moving. Então vocês podem ver exatamente essa divisão, né? O que vocês estão vendo atrás é um desenho refletido e debaixo os atores, né, que são colocados naquele cenário. Next image. O próximo. Here you have, I mean, it's not really clear, but behind the camera there is a drawing, which is reflected on the glass, on the mirror, which is outside this image, Então but in front of the camera. aqui a imagem é um pouco bagunçada, né? Tem muita coisa acontecendo, mas de fato vocês podem ver a câmera e agora atrás de câmera temos aqui o desenho que eles prepararam e nessa imagem o espelho ficou fora do plano, né? Mas vocês podem imaginar que temos o espelho que agora vai refletir essa imagem. In the same time, at the center, you can see Rossellini on a tripod doing something. Aí vocês podem ver o Rossellini sentado, né, que ele está fazendo algum ajuste, né, com o tripod. Which will be clear with the next image. Que vamos explicar agora, podemos seguir. Okay. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar o Adriano Apra, que foi uma bela amostra do trabalho do Rossellini. Eu sou professor na universidade e trabalho com essa posição, com essa proposta de pensar o cinema como uma forma de ensinar história. E na maioria das vezes, quando eu leio a respeito do Rossellini, quando fala desse período dele que ele vai começar a produzir filmes, aí você me corrija se eu estiver errado, filmes para televisão italiana, na verdade, né? E isso que você chamou de uma enciclopédia histórica. Então a pergunta que eu na verdade tenho algumas perguntas, algumas são pequenas. Vamos começar com o primeiro. Sim, não, mas são curtas também. A primeira é se para a gente aqui no Brasil é possível ter acesso a obra do Rossellini. Para né? televisão. Essa obra, sobretudo essa da enciclopédia histórica. E também se quem for, por exemplo, fora daqui, a gente consegue ter acesso a isso também. A segunda, posso fazer a segunda? Essa é curta, né? A segunda é que ele mencionou uma mudança na forma que o Rossellini passa a usar o cinema, né? Eu não me lembro bem qual que é a data, mas ele fala, olha, né? Não, depois que ele volta da Índia, ele vai falar, olha, teve um período que ele vai falar sobre a história e num dado momento ele muda a maneira de lidar. Ele inclusive vai falar só, no começo a linguagem era muito simples e era sempre dublada. Depois ele muda essa maneira de lidar com o cinema. Aí a minha pergunta é sobre isso. Quais são essas mudanças, que é a primeira, né? E por que, segundo ele, ou segundo o Rossellini, essas mudanças acontecem? Obrigado. Okay. Okay, so let's translate. Desculpa, qual é o seu nome? Roberto. Roberto, first of all, wanted to thank you for this wonderful presentation on Rossellini. Roberto is a professor at the university here, and he wanted to know, because one of the questions in his teaching is how to teach history with the help of cinema. And so he's particularly interested in Rossellini's encyclopedia, and he wanted to ask, that's his first question, what kind of access
researchers from abroad could have to this material, where this material could be found, particularly the historical material that Rossellini made for Italian television and the encyclopedia. Well, you know, I think that the project Rossellini had in mind was at his time utopian. Primeiro, ele acha que o projeto, do jeito que a Rossellini o construiu no começo, foi pouco utópico. Because the only medium on which he was able to show what he did was television, and television in black and white, at least in Italy at that time. Porque o único jeito que ele, naquela época, podia mostrar e fazer aquele projeto foi mesmo para a televisão italiana e ainda em preto e branco. So it means that although the audience was very high for each transmission of the film, they were shown only once. Então, isso significava que apenas, apesar de ter muitas pessoas, né, tem um público bastante amplo para cada episódio, ao mesmo tempo cada episódio foi passado apenas uma vez. So how could the didactic idea of an historical encyclopedia could have been perceived by a television audience who could show this only once? Então, precisamos nos perguntar, né, qual foi de fato a recepção, né, desse público de televisão que assistiu cada episódio. Primeiro, que é o público mais da massa, e segundo, que assistiu o episódio, né, apenas uma vez, né. But today, things are different. Today, I think we have the medium to see these films. Mas eu acho que hoje já a situação é bastante diferente e temos uma maneira boa de mostrar e fazer esse material acessível. As a matter of fact, there was very little discussion about television, the historical encyclopedia, because these films were not available. Porque por algum tempo tinha pouquíssima discussão sobre esse material por fato de ele não ser acessível. Only recently they are available and not yet all of them. Então não faz muito tempo que a enciclopédia está disponível e ainda não todos os episódios. Anyway, a great interest grew through the possibility of looking again to this film through DVDs. Mas pelo menos tem bastante interesse nessa série, inclusive a possibilidade de mostrá-la em DVD. But it already exists in DVD, on DVD? It exists or... Most of them are now on DVD. Então a maioria de episódios são de fato disponíveis. They have been published on DVD in Italy, in France, in the United States, and I think in Portugal. Vários países que ele mencionou, né? Que é bom porque se tiver no Portugal já tem uma tradução. I'm not sure mas ele não tem about certeza. Portugal. I'm Itália, not França, sure, but I Estados Unidos. remember that I make some. They filmed me to give some introduction to, by the way, not only the television film, but many films by Rossellini. Mas ele lembra que ele foi entrevistado para fazer uma introdução para essa série. Why I say that DVD
is the good medium for these films. Porque ele acha que DVD é um jeito ótimo para mostrar essa série. Because it's the idea that Rossini had of something didactic. Porque de fato Rossellini pensou em uma forma bastante didática. Could mean that they are easy to understand. Então algo que é acessível no sentido de conteúdo, né, pode ser compreendido facilmente. But this is not at all the case with these films. Mas apesar disso, não é o caso com a série. If you, the problem is that what I selected was meant to explain what I'm saying now, but since I think most of you have not understood what was said. For example, the scene in which Leon Battista Alberti is discussing both about economics and about the camera obscura, two apparently very different things, is the explanation is so synthetic that you cannot understand it just looking at this once. Então, como não tinha legenda, Adriano explicou um pouco mais que, por exemplo, ele está dando um exemplo como, de fato, a série contém várias ideias complexas, né? Então, um exemplo é uma cena onde Leon Battista Alberti, ele está fazendo algumas explicações, por um lado, econômicas, e por outro lado, falando sobre os processos de câmara obscura, que são os dois temas totalmente diferentes, e que a explicação dada para esses fenômenos é tão científica que é quase impossível entender as explicações vendo aquele episódio apenas uma vez. Rossellini is conceiving images which are formally simple, but with a density of content that cannot be understood unless you are able to see them again and again. Então, Rossellini mostra as imagens na série que são imagens muito simples, mas ao mesmo tempo o conteúdo em si da série é tão complexo que não dá para entender o conteúdo sem ver novamente algumas vezes. So I think that the good way to see his historical encyclopedia is in a classroom for educational purposes, with a teacher who will make comments or discussion with the audience about historical, religious, philosophical, artistic, economics matters. E por isso a Adriana acredita que é uma maneira ideal para mostrar essa série de fato nas aulas, né, na sala de aula, com o instrutor presente, que além da série pode fazer durante as séries, pode fazer várias observações filosóficas, históricas e contextuais. These films can be liked both as films, but mainly I think they can be used as a basis for educational purposes, like a book. That's why I say that these films prelude to the idea of a essayistic cinema. It's like they are essays, very dense, that you can understand looking at them again and again, and perhaps with the help of a teacher, like in a university. You have a text to read, but you have also someone who will explain details, and so they are no more simple films. They are something more wide than simply a film.
Adriano destacou de novo porque ele acha que a maneira ideal é na sala de aula. Porque, claro, ele acredita que você pode aproveitar esses episódios como cinema, e tem um grande prazer nisso, mas, ao mesmo tempo, eles são melhor entendidos como uma base, como uma boa base, com um objetivo educacional, quase como um manual, né? Um livro, um manual que com a assistência de um professor pode ajudar os alunos. An audiovisual manual is more interesting than a book because you can see things. For example, the explanation of the camera obscura, if you could not use images, will be very difficult. And this is something that Rossellini learned through a theoretician of the 16th century called Comenius, who was one of the first to say, for educational purposes, you must use images. Eu não mencionei antes que a Adriana também disse que é por isso que ele acha que essa série é muito mais o cinema ensaio, não apenas cinema, né? Há uma categoria muito mais ampla. E agora ele comentou que o manual audiovisual se torna muito mais interessante para os alunos, né? Principalmente porque você tem as imagens que ajudam a visualizar algum fenômeno, como, por exemplo, câmera obscura, né? Isso ajuda muito, que você pode ver exatamente como esse processo funciona, e é algo que Rossellini aprendeu lendo um teórico, um historiador, Comenius, de século XVI, que foi um dos primeiros que comentou que para ensino é bom usar imagens. As imagens. So, Rossellini said many times that around the time of India, he began to reject cinema as illusion. And he said that his films too were illusionistic. And he wanted to change to a different way of using cinema. Então, mais ou menos na época quando ele foi para a Índia, quando ele mudou e começou a rejeitar o que ele chamou de cinema de ilusão, e mesmo incluindo os filmes, os seus próprios filmes, né? Então ele começou a dizer que antigamente o cinema dele era o cinema de ilusão, mas ele gostaria de agora mudar esse método. And my opinion is that Rossellini anticipated something that today exists. No more cinema as illusion, but cinema as a medium for a new way of thinking, the essay film. Então, nesse sentido, Adriano acha que Rossellini antecipou esse movimento para o cinema ensaio, que hoje em dia é muito mais popular. Essay film is a new notion that can be perceived also in this festival. For example, I think that films like the Chilean one on the Easter Island is something like an essay film, something not just to show you something, but to have you reflecting about themes that comes out of what is shown, like
time, like space, philosophical questions, not only descriptions, documentary descriptions, but reflections. Então, Adriano deu o exemplo como o filme ensaio é prevalente hoje em dia na prática de cinema, inclusive aqui no festival, e ele deu um exemplo de Terra Sola, um filme que acho que passa na competição, não é? Na competição internacional. É um filme que tem um objetivo não apenas de mostrar algo, mas também se tornar uma reflexão sobre questões mais filosóficas, como questão de tempo, da história, do passado. Or the film we saw yesterday night, Potemkin, O Potemkin, né, que é o filme which is a film, let's say, about Eisenstein film, but it's like a reflection on the explosion of these images in today's perception. I don't know how to say, because it's a very unique film, very strange film, but it's also a meditation on how a film like Bronenoses Potemkin by Eisenstein can be perceived in today, in a new world, a mediatic world. It's something like a mise à jour of the eye has changed. We cannot more perceive the film done in 25 in the same way today, but it's like the explosion of this film, something like this. Vou tentar. E outro exemplo que a Adriano acabou de dar é Potemkin, um filme que passou aqui ontem, de Steven Brumer, que de alguma maneira mostra o cinema de Eisenstein, né, porque Potemkin, o crítico escrevia sobre Eisenstein, mas claro, de alguma forma uma reflexão sobre esse cinema, mas também um tipo de explosão esse cinema, né? No sentido que mostra para nós como hoje em dia, já no mundo que mudou, e com isso o nosso olhar mudou, como hoje em dia percebemos aquele cinema de Eisenstein, né? Porque o nosso mundo é muito mais mediático, então não podemos ver ou não vemos aquele cinema de 1920 e pouco de mesma maneira. Então, é uma reflexão, mas também, de alguma maneira, deconstrução, né? Deconstrução é a minha palavra, mas acho que explosão é nesse sentido. So, I think that here is a good place to see Rossellini's films, because he anticipated on the kind of cinema that is shown here. Cinema of reflections, no more fiction cinema, narrative cinema, but explorations, experimentations, all an open field that Rossellini would have dreamed if he could have discovered, for example, the digital medium. He was all the time in search of new way of doing cinema in a more easy way, but he died too early. E por isso que Adriano acha que é fronteira este festival com cinema contemporâneo é um ótimo lugar para mostrar os filmes de Rossellini, porque é exatamente essa ligação com o cinema de Rossellini, né, que ele antecipou esse cinema que não é mais cinema narrativo, mas sim cinema de reflexão, de exploração, de experimentação, e que ele seria absolutamente assim feliz, né, se ele pudesse descobrir o cinema digital, mas claro, considerando que morreu em 1977, foi ainda muito antes, né, dessa Try to do new things inside the industry
because there was, at his time, there was no other possibility. But today I am dreaming of what Rossellini could do. He would have been very happy to be living in our times. Rossellini sempre procurava os novos modos de trabalhar e, obviamente, naquela época não existia um sistema paralelo fora da indústria. Então, ele sempre procurava as novas maneiras de trabalhar dentro da indústria, porque não tinha outra opção. Mas Adriano, às vezes, fica sonhando com as coisas, né, que Rossellini poderia ter feito no mundo de hoje em dia, no mundo contemporâneo, com tantas opções do cinema digital. Você quer ainda que eu pergunte aquela segunda pergunta mais sobre o método, ou você acha que a Adriana respondeu? Você gostaria de saber mais? The second question was exactly what changed in India. You mentioned that Rossellini changed his method, and I imagine that some of it was that he wanted to go more towards the essay. But the question was, what happened in India? What were the experiences in India that made Rossellini change his mind, and how did his method change? Well, as you have seen, going in India, Rossellini did two things. One, something like sketches that he shot in 16 millimeters and were supposed to be for a television series, just sketches. And what came out was a 10 episodes transmission in which he was commenting live the images that were coming out. So we see Rossellini talking on the images, but we see him. He is present in front of the images. Mm-hmm. Then he made his film. So I'm just going to translate the first part. So there were two things that came out of his trip to India. The first... desculpa, agora estão traduzindo inglês para inglês, né? Tá. Então, duas coisas que aconteceram na Índia. O primeiro, que ele criou uma série, podemos dizer, de esboços, né, em 16 milímetros, né, para televisão italiana. E o resultado foi uma série de 10 episódios, nos quais o próprio Rossellini que faz os comentários. Então, temos a voz dele em voice-over, mas ele está também na frente da câmera. E a segunda parte? Then he made a 35 millimeter film in color, in 4 episodes, in which what is important is more the idea behind each story than the story in itself or the characters in themselves. E a segunda parte que ele fez foi, de fato, uma série de um filme mostrado em 4 episódios, em 35, em cor. E com esse filme já os protagonistas e o cenário não é tão importante. O que é mais importante não são as histórias, mas as ideias por trás dessas histórias. So it was the idea about the relationships between men and animals, or the idea of the confrontation of an old culture with a new technology. Então, por exemplo, uma das ideias foi a relação entre homens e animais na Índia. Outra, a confrontação entre a cultura antiga e as tecnologias novas. For Rossellini, you must be in the same time, to have in the same time a good relation with animals and a good relation with new technologies.
which seems as a contradiction, but is my interpretation, that you must be in the same time in harmony with your old nature and in harmony with what is happening in your near future. E a interpretação de Adriano do motivo de Rossellini para fazer esse filme é que ele acha que Rossellini tentou mostrar que precisamos ser em harmonia tanto com a natureza quanto com as tecnologias novas, né? Então é um tipo de reconciliação do que é antigo e da natureza com a tecnologia e o futuro. Eu tenho uma pergunta também sobre a enciclopédia histórica. Na verdade, é uma dúvida filosófica, já que a gente está falando dessas possibilidades de traduzir o filme com um professor presente. Vou fazer às vezes. A dúvida filosófica é a seguinte: eu queria saber qual é a concepção de história do Rossellini. Eu explico. Porque dá a impressão de que a história para o Rossellini é uma espécie de... ela se circunscreve na figura de indivíduos. Então você tem Descartes, Pascal, você tem os Medici, você tem o Messias. É sempre um indivíduo que detém o conhecimento histórico, uma técnica, e ele transmite isso. E o cinema seria responsável por revelar de maneira transparente e clara um testemunho autêntico de um indivíduo, ou seja, uma espécie de essencialismo. Mas, por outro lado, você tem momentos um pouco mais reflexivos, como os episódios o episódio do Alberti dos Medici, em que você tem uma relação, as contradições mais evidentes entre relações de produção e forças produtivas, no sentido do materialismo histórico, estilo marxista. Então, a minha dúvida é qual seria a concepção de história do Rossellini e também, por consequência, qual seria o papel do cinema na história. Seria transformar a história, seria mostrar a história. É isso. I don't think that, I mean, you must have in mind the whole Rossellini's encyclopedia. Here you have just fragments. And I have shown film clips only for 7 films. But you must have in mind the whole film and what he called the, I can't remember the Portuguese translation, spina dorsale. I mean, this program, L'Età del Ferro, and which is 5 hours, and La lotta dell'uomo per la sua sopravvivenza, were 12 hours. There are no individual protagonists. Então, o primeiro comentário de Adriano é que temos tomar em conta o fato que ele não mostrou para nós nessa sessão a enciclopédia inteira. Vemos apenas trechos de 7 clipes, não de 12, e também o que não foi mostrado aqui e o que de fato Rossellini considerava a espina dorsal, né, desse material é 5 horas de, acho que é a idade de ferro, né, e depois 12 horas de luta de homem. E nessas partes, nesses filmes, não há os individuais, não é essa percepção através de indivíduos, indivíduo. So I think that it was not at all interested in individuals. He didn't need biographies. He just covered a short period of someone, Louis XIV or Leon Battista Alberti or Descartes or Pascal,
to show what was around this figure. The figure is almost like a pretext to show what is around him and his ideas. But, Então, André acha que de fato, Rossellini não se interessava pelas biografias de indivíduos, que Pascal e Descartes e etc. Ele serve muito mais como pretexto para mostrar o contexto dessa parte da história, desse episódio. So they are not psychological figures. There are something like, I don't know, porta-voce. Eles não são estudos psicológicos de indivíduos, mas mais From a historical point of view, Rosé doesn't pretend at all to reconstruct history. It doesn't want to give you the illusion that you are seeing things as they were. There is a constant distanciation from the way in which the people acts, which is most of the time a little unnatural. For example. Então, Rossellini não pretendia manter essa ilusão que você está vendo, de dar uma amostra autêntica de história, né? E, por exemplo, um dos métodos que ele usava é que a atuação não é muito natural. Ela cria um tipo de distância entre o espectador e o episódio, a história em si. In the same time, he is very interested in some details of the daily life of that period. Ao mesmo tempo, o que interessava muito foi a vida cotidiana das pessoas naqueles trechos históricos, né? I'll give you two examples. One is in Viva l'Italia. In the scene that you'll see, I don't know if you have understood, there were French subtitles in this scene. At the moment, Garibaldi gave the order to eat, just before the battle. And on the other side, we see the Sicilians saying, what are they doing? They are eating now. It was just a way for Rossellini. It was a true anecdote. It's not an anecdote. It's not was not invented by Rossellini. But the idea is that you must be calm. You don't worry. You can do normally things before something big like a battle. The other example just going to translate. Então, o exemplo que a Adriana acabou de dar que na Viva Itália, por exemplo, é um exemplo como Rossellini se interessava pelos esses detalhes pequenos da vida cotidiana no contexto histórico. Então, nesse filme tem uma cena onde Garibaldi dá uma ordem para seus soldados comerem. E do outro lado da batalha já tem os sicilianos esperando e tem um comentário como assim, o que eles estão fazendo do outro lado, comendo antes de batalha. E essa é uma história verdadeira, né? Um tipo de anedota, mas é uma história verdadeira que ele acabou usando. The second example is from Pascal, Blaise Pascal, in which Rossellini spent the same time to explain why Pascal had problems with the circulation of blood in his feet and so a very concrete and banal problem, and the explanation of the problem of the void. His discovery, which is a very important discovery in the history of science. So this is the way in which Rossellini likes to work, to mix
abstract things and at the same time very concrete things. O segundo exemplo é no filme sobre Pascal, a maneira em qual Rossellini dá a mesma ênfase e o mesmo tempo, né, para mostrar e explicar que Pascal tinha problemas de circulação nas pernas. Então, um detalhe absolutamente banal, e por outro lado, a mesma ênfase para o problema físico de Vácuo, né, as explicações físicas. Então, essa mistura do cotidiano e abstrato é algo que marca o estilo de Rossellini nessa temporada, né, nesse período. Perguntas? Eu queria fazer um comentário que eu não sei se ele estudou isso, mas eu tenho a impressão, tem um historiador chamado Peter Burke, inglês, que escreveu um livro sobre Luís XIV, no Brasil, né, não sei como é que ficou o nome fora em inglês, no Brasil chama A Invenção de Luís XIV. E eu tenho a impressão... Luís XIV é o filme que ele vai fazer, o absolutismo de Luís XIV, que ele mostrou. É o Rei Sol. Sim? Eu não sei se ele tem algum conhecimento a respeito disso. Mas perguntar sobre Peter Burke? Não, é sobre... Eu tenho a impressão que o Peter Burke assistiu ao filme do Rossellini antes de escrever o livro. A minha pergunta é sobre o filme do Luís XIV, porque ele... Luís XIV, desculpa. Ah, sim. Porque no filme do Luís XIV ele mostra com muita clareza o uso do cerimonial e da parafernália, das vestimentas do Luís XIV, para expressar isso. É um avanço, inclusive histórico, por isso que eu estou chamando a atenção para ver se ele tem algum estudo a respeito disso, ele mesmo já pensou nisso, sobre o poderio simbólico da França no período Luís XIV. Isso eu falei do Peter Burke exatamente por causa disso, porque o Peter Burke, num livro que é posterior, se eu não me engano, esse livro do Peter Burke é dos anos 80, mais ou menos, ele vai falar disso, né? E depois outros historiadores. Mas, se eu não me engano, isso não era um debate histórico a respeito do Luís XIV até o Rossellini fazer o filme, se ele tem alguma coisa a respeito disso. The question is if you could comment on Rossellini's film about Louis XIV, because in the film it's very striking how he presents all the dress and the presentation as a symbolic, to show the symbolic power of France. And he mentions in his question Peter Burke, who wrote a book about France and the symbolic power of France, but and he has the impression that the researcher must have seen the film, but he's just wondering if you would have any commentary on this particular film where Rossellini explores the history of France in that time period. France. History of France. Louis XIV. Yes, no. France or what? The symbolic power of France. Yes, I think, to reply also to Dalila, Rossellini looked at the history also to explain indirectly something of today. So, in the case of Louis XIV, this is a film about mise-en-scène. And this is exactly
the way in which power today is done. Through the mise-en-scène of Louis XIV is substituted today by the mass media mise-en-scène. He was just doing at his time what he thought it was necessary to realize his ideas about power. Rossellini sempre fez rodou filmes históricos para fazer um tipo de comentário sobre contemporaneidade. Então, no caso de Luís XIV, é um filme sobre mise-en-scène e como o poder se mostra e funciona através de mise-en-scène, né? E assim a mise-en-scène contemporânea seria a mídia de massa. Here I have shown only a sequence that is not at all about mise-en-scène, but is a very dense discussion between Louis XIV and his Ministry of Economy, I think, Colbert. And but this is just ideas, abstract ideas about, but then there are other scenes, the most interesting in the film, which are really about mise-en-scène. I remember a scene in which he is explaining how to dress the nobility, how to change the way of dressing. And it's so ridiculous what he's doing, adding things in a Baroque way. And he himself is dressing that way, just because he wants nobility to be satisfied with illusion and not to mix in economic and more concrete problems. So to speak, it's more a little schematic what I'm saying, but the idea is this. So, I'm just going to translate. O trecho que foi mostrado na masterclass não é sobre mise-en-scène, né? Esse trecho que nós vemos é uma discussão bastante abstrata entre Luís XIV e um dos seus ministros, mas tem muitos outros fragmentos no filme que sim mostram a mise-en-scène. Um exemplo seria uma cena em qual Luís XIV explica como ele gostaria de adotar uma nova fashion, né, um novo dress code para a classe nobre francesa, adicionando vários toques bizarros, barrocos. Porque ele está fazendo isso? Porque ele é uma tentativa de dar alguma satisfação para essa classe nobre e para a sociedade através de uma ilusão, né? Criar uma ilusão e não lidar com as questões e problemas reais, concretos. Vocês podem imaginar como assim isso também funciona do mesmo jeito hoje em dia. Today, the problem is no more the nobility that doesn't exist anymore, but the petty bourgeoisie, which is controlled through consumerism and the illusions of mass media. But the idea is almost the same, very similar in any case. Hoje em dia não temos mais essa classe nobre, né, os nobres, mas claro que temos um petit bourgeois que do mesmo jeito é controlado com a mídia de massa e consumerismo. Então o processo continua quase idêntico. Sim, parece que precisamos. Não, que horas são? 12:30? I think we have a question for time for one last question.
A última pergunta. Well, yes, no? No, I wanted to ask, I have a question. Eu vou perguntar e depois vou traduzir. I wondered because is it One Night in Italy? Uma nota a Roma. Uma nota a Roma é o título. That's the title in Italian. One Night in Rome. Yes, of that film, where we have a Russian, and I think it's an American and an Italian and an English. I wondered about that film because that scene of wonderful fraternity among those three, maybe because I was born in Eastern Europe, so this scene is very perturbing to me in some way. Interesting scene because it avoids a little bit the question of fascism on one side, and it's made in 1947. It doesn't quite mention Stalinism on the other side, and I just wondered if in his cinema, in the war films, if Rossellini ever dealt with the question of fascism. Desculpa, só vou traduzir, né? Eu mencionei que para mim esse filme Uma Noite em Roma é um pouco interessante, mas ao mesmo tempo um pouco perturbante, porque parece essa amostra de fraternidade entre o italiano e o russo e tal, parece que não menciona esse fato, não tem nesse fato, parece que o fato do fascismo na Itália não entra naquela cena, nem do fascismo nem do stalinismo. Então a pergunta é se Rossellini de fato lidou com essa parte mais complexa e assim, lúgubre da Itália. Well, one thing was to do a film in 45 or 46, just after the liberation. One other thing was doing a film on the same period, but 15 years later. So, era notte a Roma, like il generale della Rovere, who are dealing with that period, and keep a distance in front of the material that was, let's say that what was hot in 45 and 46 and 47 is cold in 59 and 60. Então, o primeiro comentário é que é uma coisa fazer o cinema sobre esse período da guerra em 1946, que é o caso de Uma Noite em Roma, e totalmente outra coisa, muito diferente, fazer o mesmo tipo de filme também sobre a guerra 15 anos depois, né? O que é tabu, assim, quente, mas no sentido de tabu, em 46 e 47, não é mais um tabu em 59 e 60. Let's say that what soon after the war was just something like a document, because it was done just a few months after the events. So it was like a documentary in a sense, like Paysan or Germany Year Zero. They are shot in a documentary style. But 15 years later, the style is completely different. It's something more demonstrative, more abstract. It was more already to express an idea, an abstract idea. Segundo Adriano, quando Rossellini faz o filme em 1946, a perspectiva deles, porque é tão próximo da guerra ainda, que é muito mais uma perspectiva quase documental e que em 15 anos depois, ou 20 anos depois, já ele tem um outro olhar que é mais abstrato, mais conceitual sobre o mesmo período. But that problematizes a little bit the idea of a documentary, no? Because in a way, it's a documentary as a certain illusion, no?
it's a documentary style, but by being too hot and avoiding certain topics, it creates a certain illusion, no, in the audience. In 1946. Sim, é uma ilusão de realidade. Eu comentei que é uma ilusão de documental, né, no sentido que se você evitar essa questão que é tabu demais e não apresentar, o estilo é documental, mas o documento é uma ilusão. In Aeronauta and Aroma, the style is obviously demonstrative. I mean, the idea of keeping together a Russian, an American, and an English soldiers is obviously abstract. It's like to demonstrate a thesis about friendship. Sim, claro, ele, né, é um tipo de ilusão, é quase como demonstrar uma tese de como a fraternidade deveria funcionar nesse novo mundo, né? In Paisan, in which in each episode there is an example of how different culture could keep in touch. But this is filmed as something happening immediately. In Aeronauta Roma, on the contrary, there is already a friendship. It looks more natural. There is no dialectics. A comparação que a Adriana fez é entre Uma Noite em Roma, onde essa fraternidade é apresentada para nós com uma naturalidade, não tem nada dialético, não tem nada problemático, né? Já é dada dessa forma muito didática, comparado com Paisão, onde temos vários episódios que a Rossellini também mostra, vários exemplos como essa convivência entre várias culturas poderia ser, mas já de uma forma mais complexa, mais dialética. It's something like the difference is Dialéctica. The difference is in Paisan. This is happening now, in front of your eyes. In Aeronauta Roma, this has already happened, and I'm reenacting this for you today. Sim, então a percepção desses dois filmes é muito diferente. Para Adriano, o Paisão é mais uma sensação que estamos em frente, algo que está acontecendo neste momento. Mas em Uma Noite em Roma é quase um evento que já aconteceu, né? Já passou, essa fraternidade já é formada e agora nós estamos apenas reencenação seria em português? Reencenação. Now we are out of time. Thank you so much, Aline.